Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar um pouco sobre o Botafogo. Ontem eu acabei não fazendo vídeo por aqui e acabei não comentando também sobre o frustrante jogo do Botafogo contra o Junior Barranquilla, né, em que a gente acabou perdendo. E aí também acabou passando o timing também de falar desse jogo, né? Vida que segue, vou me resumir a isso. Vida que segue, tá entrando o Arthur Jorge, hoje é o primeiro treino dele, tudo deu errado nesse jogo contra o Junior Barranquilla, mas não tem nada perdido, vamos buscar a classificação. Na semana que vem tem jogo contra a LDU e a gente não pode perder de jeito nenhum, temos que conseguir uma vitória lá para compensar essa derrota dentro do estádio Newton Santos. Beleza? Vamos para cima, mas eu quero falar sobre um outro assunto aqui, um assunto fresquinho, uma notícia fresquinha que saiu agora. O Botafogo anunciou oficialmente a saída do Tiano Gomes, ele que está desde 2017 no Botafogo, bastante tempo, cara. Está desde 2017 no Botafogo, o gerente de futebol das categorias de base, o Tiano Gomes, está de saída do clube, né? Tiano foi um dos responsáveis diretos pela reestruturação do futebol da base do Botafogo. E, segundo o Botafogo soltou em nota oficial, desempenhou papel fundamental por melhorias nas condições de infraestrutura, o que proporcionou a promoção de inúmeros jovens formados no clube durante o seu ciclo. O Botafogo agradeceu o profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios da carreira. A torcida do Botafogo, principalmente quem acompanha a base, né, tinha algumas críticas ao trabalho do Tiano, né? Eu, como não sou um especialista em base do Botafogo, eu fico até com certo receio de criticar de forma veemente. Então a gente fala muito de fora, né? Sobre a base. O meu amigo Wellington Arruda, que é um cara que na base é um especialista, converso com ele diversas vezes sobre base, né? Então até faço um convite a você. O Wellington deve falar sobre esse assunto e ele tem muito mais propriedade até do que eu para falar da base do Botafogo, mas o que eu vejo de fora é que o Tiano, até certo ponto, fez um bom trabalho no Botafogo, mas depois começou a derrapar um pouquinho, as críticas, principalmente quando a SAF do Botafogo começou, a gente esperava um salto de qualidade que ainda a gente não consegue observar tão claramente, né? Então, algumas pessoas têm essa crítica ao Tiano, né, ao trabalho do Tiano, acha que ele já entregou tudo que ele poderia entregar e que não passaria desse nível, e o Botafogo precisa de um nível maior, né? E por isso o Botafogo foi atrás, né, do Léo Coelho. O Botafogo acertou já a contratação do diretor das categorias de base do Atlético Paranaense, né, o Léo Coelho, que fez um grande trabalho lá no Atlético. Hoje o Atlético Paranaense é referência no Brasil em categorias de base. Então o Botafogo contratou um profissional que é de um clube referência no Brasil para tocar esse projeto agora aqui no Botafogo. Então o Léo Coelho vem para o Botafogo para ser o diretor geral das categorias de base do nosso clube e continuar esse processo que o Botafogo leva muito a sério, que a SAF do Botafogo leva muito a sério, né? A academia de futebol do Botafogo, a base forte, né, do Botafogo, como é chamada, precisa evoluir cada vez mais. Precisa continuar o seu processo de evolução para que o Botafogo muito em breve seja no Rio de Janeiro uma referência como base, né? Hoje, a gente precisa ser sincero, as referências aqui no Rio de Janeiro como base ainda é o Fluminense, em Xerém, e o Flamengo também começou a ser uma referência como base lá no Ninho do Urubu. Mas o Fluminense, eu ainda acho que o Fluminense ainda é uma referência ainda maior. Quando você fala de Xerém, você lembra do Fluminense, você sabe que a base do Fluminense revela muitos jogadores, tem uma estrutura muito completa lá em Xerém, né? Então, assim, o Botafogo precisa chegar nesse nível ou até mais do que nesse nível. O Botafogo precisa ter várias escolinhas de futebol espalhadas pelo Rio de Janeiro. O Botafogo precisa ter um trabalho evidente de formação de jogadores jovens, pegar aquele jogador jovem de 9, 10 anos de idade, dar uma estrutura para a família dele, dar uma estrutura de educação, dar uma estrutura, uma base mesmo para aquele atleta que tem potencial, para ele crescer dentro do clube desde pequenininho, para a gente colher os frutos lá na frente. É isso que Xerém faz, é isso que o Atlético Paranaense faz lá no Paraná, né?
Então, assim, o Botafogo precisa ir por esse caminho. O Botafogo nunca foi referência de base aqui no Rio de Janeiro, mas precisa ser e precisa trabalhar muito para começar a ser. Então, boa sorte aí ao Léo Coelho, né? Ao Tiano, sorte aí nos próximos desafios e boa sorte ao Léo Coelho, que vem aí para tocar esse projeto aqui do Botafogo da base. Beleza? Eu sempre gosto de falar da base porque o futuro do Botafogo passa pela base. O Botafogo, como empresa, como SAF, precisa revelar jogadores. O Botafogo precisa. É obrigação do Botafogo investir em base e começar a revelar atletas de grande nível para que o Botafogo comece a exportar seus talentos com 16 anos, com 17 anos, esses jogadores já tá valendo já 150, 200 milhões e conseguindo fazer uma boa transição da base para o profissional para conseguir a venda. Chega de casos em que o Botafogo tem uma joia e não consegue vender. Tem uma joia e decepciona no profissional e não consegue vender. O Botafogo precisa ter uma joia, lapidar ela e conseguir uma boa venda. 150 milhões, 100 milhões. É isso que o Flamengo fez com o Vinícius Júnior, com o Paquetá, com o Reinier. É isso que o Fluminense todo ano parece que vende uma joia da base aí, o Fluminense lá de Xerém. É isso que o Botafogo precisa começar a fazer em pouco tempo. A gente sabe que o trabalho é longo, mas o mais rápido possível o Botafogo precisa começar a fazer isso. Tá bom? Combinados? Então, beleza? A gente deixa para falar de outros assuntos, então, no próximo vídeo. Fica esse vídeo aqui exclusivo sobre a base do Botafogo. Tiano Gomes de saída, Léo Coelho chegando para tocar esse projeto da base do Botafogo. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.